Olá pessoal, então dando continuidade, agora a gente vai fazer uma banqueta um pouquinho mais complexa em relação ao que a gente fez anteriormente. Então aqui a imagem dela eu inseri aqui no próprio SketchUp para ficar mais fácil, não ficarmos alternando janela, tá? Então o que a gente vai fazer nós vamos montar essa banqueta que ela é composta das 4 pernas e do assento. Só que agora a gente vai fazer, diferente da versão anterior, a gente vai fazer cada parte separada. E para isso a gente vai precisar tratar de um conceito, de uma ferramenta que a gente não viu até então, que é a questão dos grupos e componentes. Mas primeiro bora começar a modelagem, depois eu falo do que se trata, na hora que a gente for usar essa ferramenta. Então primeiro a gente bora começar pelo pé. Então vou modelar um pé. Então esse aqui, ó, ele vai ter 100 milímetros por 100 e depois 300 de altura. Então a gente começa com a ferramenta retângulo. Vou fazer aqui um quadrado de 100, ponto e vírgula 100, Enter. Aí agora a gente vem com a ferramenta empurrar, puxar e nós vamos puxar aqui 300 milímetros. Terminamos aqui de fazer o pé, tá? Aí agora eu vou fazer o assento, tá? Por enquanto, vamos supor aqui terminamos. Na verdade, a gente ainda não terminou, porque falta um passinho aí, mas que já vou explicar. Então, bora fazer aqui o assento. Então, vem aqui com a ferramenta retângulo. O assento é um quadrado de 400 por 400, de 100 de espessura. Então, vou fazer aqui um quadrado. 400, ponto e vírgula. 400, Enter. Aí a gente vem aqui com empurrar, puxar. Vamos puxar 100. Em tese, terminamos as duas peças. Claro que tem 4 pernas, mas por enquanto, vamos aqui só tratar somente aqui dessa. Aí agora, eu vou fazer um passo aqui que não é para vocês fazerem ainda, só vou demonstrar aqui. Então, vamos montar aqui, colocar o assento em cima aqui dessa peça. Então, o que acontece? Vou aqui selecionar, vou vir com a ferramenta mover, que é uma ferramenta nova, que a gente ainda não conhece. Então, já vou explicar com mais detalhes. Vou aqui trazer o assento para cá para cima. Beleza, é isso. Vamos supor que eu mudasse de ideia, não é isso que eu queria. Olha o que vai acontecer. Não vai dar certo, porque o que aconteceu aqui? Na hora que eu trouxe o assento para cima do pé, essa parte aqui, ó, essas arestas, elas tornaram-se comuns às duas peças, então elas ficaram grudadas. Então, para que isso não ocorra, a gente tem que trabalhar com aquele conceito que eu falei lá no início, que é de grupos e componentes. Então, a gente precisa agrupar as peças. Então, quando eu falei que a gente não havia ainda terminado de modelar o pé, é porque faltou justamente isso. Terminou de modelar, tem que agrupar. Então, para agrupar, eu vou clicar 3 vezes no objeto. Por que clicar 3 vezes? Porque se eu clico uma, eu seleciono só uma face. Se eu clico 2 vezes, eu seleciono face e as arestas que definem a face. Se eu clico 3 vezes, eu seleciono todo o objeto. Clico com o botão direito em cima do objeto selecionado e venho aqui em criar grupo. A mesma coisa nós vamos fazer aqui com a banqueta. Clico 3 vezes, clico com o botão direito em cima do objeto selecionado e criar grupo. Aí agora nós vamos aqui, agora sim eu posso montar. Então eu venho aqui com a ferramenta mover, tá? Para mover um objeto, nesse caso específico aqui, eu quero que esse assento fique exatamente em cima do pé da banquetazinha. Então eu não posso clicar em um ponto qualquer, eu não posso vir aqui, por exemplo, clicar aqui nesse ponto e tentar encaixar, ó. Não vou conseguir. Então, para que fique preciso o movimento, né, a montagem aqui da nossa peça, eu tenho que pensar, se eu quero trazer aqui esse objeto do ponto A para o ponto B, então eu tenho que clicar no ponto A e depois no ponto B. Então, eu vou vir aqui ó, com o mouse, coloco nessa extremidade, apareceu o meu auxiliar de desenho, que a gente já falou, clico aqui, clica e solta, não precisa ficar segurando.
traz aqui, ó, para cima do objeto. Aí apareceu o outro cantinho aqui, ó, o outro auxiliar de desenho. Aí agora sim eu vou lá e clico. Beleza. Então a gente tem aqui o nosso, quase a nossa banqueta. Então faltando o quê? Os outros 3 pés. Então a gente vai pegar com a ferramenta retângulo, sair fazendo aqui os 3 pés. Poderia ser. Mas a forma mais fácil é a gente copiar, fazer a cópia da peça. Tá? Então, para copiar, a gente vai utilizar a ferramenta mover, que é assim que a gente faz, uma das formas de fazer cópia no SketchUp. Então, para facilitar, eu vou utilizar o orbitar, para eu poder enxergar aqui minha banqueta de cabeça para baixo. E assim vai ficar mais fácil. Ok. Vou vir aqui com a ferramenta selecionar, vou selecionar o pé. Clica uma vez. Como ele já está agrupado, basta a gente clicar uma vez que ele já vai selecionar todo aquele grupo. Aí nós vamos vir aqui com a ferramenta mover, tá? Aí agora a gente vai fazer o seguinte, eu quero fazer uma cópia dessa perna que vai sair desse canto aqui, ó, dessa extremidade onde está o mouse, para essa extremidade. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui, clico e solto. Aí vamos supor, se eu quisesse somente mover, eu viria aqui, ó, iria clicar aqui, pronto, moveria a peça. Mas não é isso que eu quero fazer uma cópia. Então para fazer uma cópia, nós vamos clicar e antes, no ponto A, que é o ponto de origem, e antes de clicar no ponto B, que é o ponto de destino, eu vou apertar o Ctrl do teclado para indicar que é uma cópia. Então, Ctrl, aí observem que o original fica aqui no lugar e a cópia segue o mouse, segue o cursor aqui do mouse. Aí nós vamos trazer aqui para o cantinho, clica. Então, observem que está bem certinho aqui. Vou usar o orbitar para a gente ver esse outro canto. O pé já está selecionado. Vou fazer a mesma coisa. Vou clicar nessa extremidade. Ctrl. E clico novamente na extremidade que eu quero fixar a outra perna. Ok. Vou orbitar novamente para ver esse cantinho aqui, ó. Vou clicar nesse canto da perna, que já está selecionado. Ctrl. E agora clico aqui. Ok? Terminamos de modelar? Sim. Mas bora fazer o seguinte. Bora ver como é que esse desenho está organizado aqui no SketchUp. Para isso, nós vamos aqui em Janela, Bandeja Padrão. Caso não esteja aparecendo aqui nenhuma janela aqui nessa lateral, então você coloca aqui Mostrar Bandeja. Caso já esteja aparecendo, já tem isso aqui na tela de vocês, ó. Aí o que é que nós vamos procurar aqui? Nós vamos procurar estrutura. Tá vendo aqui estrutura? Novamente, caso não esteja aparecendo essa opção estrutura, então você vem aqui em Janela, Bandeja Padrão e verifica se a estrutura está selecionada. Se ela tiver, então tudo certo, já vai aparecer aqui. Aqui no caso ela está aqui na bandeja padrão, só que a gente precisa exibi-la, tá? Então basta clicar aqui nessa seta. Então observem aqui, ó, cada elemento desse aqui corresponde a uma das peças que estão presentes aqui no um dos grupos que estão presentes aqui no nosso desenho. Então eu tenho aqui o pé, ó, esse aqui corresponde ao assento, esse é outro pé e assim por diante. Só que observem que todos estão com o mesmo nome. Então fica mais complicado da gente identificar aqui na estrutura. Então para isso a gente pode dar nome para cada grupo. Para nomear o grupo, a gente faz o seguinte. A gente seleciona o grupo. E nós vamos aqui na bandeja padrão, a gente procura por informações de entidade. Novamente, caso não esteja aparecendo, você vem aqui em janela, bandeja padrão e verifica se está selecionado. Ok. Então observem aqui, ó, que informações de entidade ele vai mostrar informações sobre o objeto que está selecionado. Nesse caso aqui é o assento. Então vai ter camada, tipo, volume, etc. O que nós vamos fazer agora é dar o nome. Então aqui onde tem instância, a gente vai pegar e digitar o nome do objeto, o nome do grupo. Então assento. Ok, já foi, não precisa dar Enter nem nada. Aí eu vou clicar aqui em um outro grupo. Observe que mudou aqui embaixo na estrutura. Ó, agora eu tenho um grupo chamado assento. Aí agora eu vou colocar perna 1 aqui.
perna 2, perna 3, e aqui, opa, perna 4. Ok? Então, nós modelamos, tá? Então, só fazendo um breve resumo. Para modelar essa peça, que nós utilizamos? Nós utilizamos a ferramenta retângulo, a ferramenta empurrar, puxar, utilizamos também o grupo, o conceito de grupo, de agrupar, para agrupar cada peça, e utilizamos também a ferramenta mover, tanto para trazer o assento para cima da perna, como para fazer as cópias das 3 pernas. Ok? Falamos também sobre a janela estrutura e a janela informações de entidade, para poder nomear cada um dos grupos aqui do nosso desenho. Beleza, gente? Então, até a próxima.